greve, corações e mentes. Uma greve, corações e mentes. Uma greve, corações e mentes. Uma greve, corações e mentes. Aqui em Volta Redonda, que nós sofremos um massacre. Você sabe disso. Você sabe disso. Independente de quem saiu ganhando no final, nós mostramos e dissemos a eles, né? Nós fazemos revolução. Agora é coração na mão e fé na estrada, entendeu? Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominam as sociedades históricas. Os esquecimentos e o silêncio da história são reveladores desses mecanismos de manipulação da memória coletiva. Jacques Le Goff. No final da década de 30, Volta Redonda era uma pequena localidade à beira do rio Paraíba do Sul. Sua origem data de 23 de outubro de 1926, com o nome de Santo Antônio de Volta Redonda, sendo ordenado como o 8º distrito da cidade de Barra Mansa em 28 de janeiro de 1944. Com o advento da implantação da grande indústria de base, com a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional em 9 de abril de 1941, Volta Redonda ganha o cenário nacional como palco de nossa Revolução Industrial e como exemplo do clássico operariado, modelo para o Brasil, e com a formação inédita de um modelo de cidade planejada voltada para interagir com as demandas oriundas da grande fábrica. O espaço urbano e o mundo laboral interagem plenamente sob os ditames da CSN e da Company Town. Quer dizer, a gente tem que entender a CSN como talvez a grande, em escala, grande indústria de base e a primeira indústria de base em escala largamente industrial no Brasil. Ela era a indústria de construir indústrias. É essa a função da indústria de base. Então, ela foi voltada para um perfil de produção que atendia trilhos e perfis, construção de galpões, fábricas e ferrovias. Ela atenderia a construção civil, de uma forma geral também, a linha, geladeiras, fogões, que é o que a gente chama hoje de linha branca, com material zincado e com chapas finas, a indústria automobilística ou a indústria de caldeiraria em geral, né? Indústria moveleira e a indústria alimentícia no ramo da folha de Flandres para se fazer um enlatado. Então, diferentemente das outras siderúrgicas que vieram depois da CSN no Brasil, a CSN não tinha um perfil de atender só a 1 ou 2 ou 3 segmentos do ponto de vista do desenvolvimento. Ele atendia como um todo, como indústria de base, de certa forma plena, todo o perfil da indústria que seria criada no país. Começa a andar melhor a indústria de máquinas também para a agricultura. A gente começa a ter uma inserção inicial na agroindústria, que a agricultura vai aos pouquinhos mudando o seu perfil de produção. Tinha ainda
naquele momento, a necessidade de ter técnicos de fora para ensinar tudo. Muitos americanos, como é que a gente vai fazer linhas férreas? Como é que você vai fazer a base do equipamento? Como é que vai fazer a base do alto forno? Como é que vai fazer uma coqueria? Tudo isso foi trazido de fora e ensinado e treinado para os poucos técnicos qualificados que nós tínhamos disponíveis naquele momento. A Escola Técnica Pandiá Calógeras, olha, eu falo sem medo nenhum de errar. Talvez tenha sido, no Brasil, a escola que conseguiu desenvolver uma tecnologia siderometalúrgica, né? Não só siderurgia, mas metalúrgica também, e também metalmecânica, para o atendimento e para que seu modelo fosse, de certa forma, repercutido. Então, nesse momento, o Atílio se espelha na proposta do Tony Garnier. Tony Garnier, que é uma proposta da Cité Industrielle, né? A cidade industrial do Tony Garnier, o que ele imaginava uma cidade futurista, um viés socialista muito grande. Ele é um dos urbanistas utópicos e que ele imagina uma cidade industrial toda super organizada, com uns alojamentos todos específicos, né? A proposta do Tony Garnier era de habitações coletivas, né? A imagem, a piração dos modernistas era grandes edificações com habitações coletivas, coletivização do espaço completamente. O Tony Garnier propõe umas habitações multifamiliares menor, mas ainda assim a imagem era sempre da habitação multifamiliar. A construção da usina, né, e isso a gente pode perceber em todos os trabalhos recentes que foram organizados, que estudaram um pouco essa estrutura da CSN com a cidade operária. No primeiro momento de total mistura, de total envolvimento, né, você não consegue nem dividir o que era o operário, o que era a cidade, o que eram os dirigentes, o que era a planta siderúrgica, todo mundo envolvido nesse projeto, né, que foi fomentado a partir de discursos, de linguagem. Um outro momento, isso perdura ao longo de 2 décadas fortemente, os anos 40, os anos 50, os anos 60, né, umas 2 décadas, 3 décadas, e isso vai se dispersando quando a própria companhia vai se retirando como papel de provedora. Companheiro William! Companheiro Valmir! Companheiro Barroso! Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias! Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. O final da década de 1970 é marcada por grandes lutas operárias. As greves do ABC paulista incidem duramente contra o regime da ditadura civil-militar. As lutas dos metalúrgicos do ABC se somam aos gritos de repúdio à carestia que assolava o país. As grandes manifestações dirigidas pela Igreja Católica Progressista, associações de moradores e operários, fazem eco à grande luta política pela anistia ampla, geral e irrestrita. Mas foram as poderosas greves dirigidas por Lula e companheiros que apontaram o caminho numa conjuntura repressiva, servindo de exemplo para os trabalhadores de todo o Brasil, inclusive para os metalúrgicos da CSN em Volta Redonda, que iriam, na década de 1980, consagrar o chamado novo sindicalismo autêntico e combativo. O homem era daqueles que falavam grosso, e falavam muito e falavam bem. Enfrentava patrões, peões, portões, canhões. Sua voz ecoava em
cada garganta daquelas ávidas de voz. E cada eco era em si a voz, e não apenas repetição de cartilhas empoeiradas vermelhas que se fazia decorar. Não sou muito a favor também de radicalismo do sindicato, não, tá? Muito a favor de parar empresas, essas coisas assim, não sou a favor, não. Mas a favor de invasão de indústria também pelo Exército Brasileiro, sou contra. Se a gente for tentar nomear, né, o conceito, você falou de sindicalismo autêntico, combativo, né, se encaixa naquele conceito, aquela autodenominação, né, de novo sindicalismo. Né? Então, os teóricos daquele momento, em atuação conjunta com os sindicatos, principalmente na ABC Paulista, isso vai se espalhar pelo país, não é só o sindicalismo metalúrgico do ABC, né, para outras regiões também, no Walter Dog, no Rio Grande do Sul, tem em Minas, né, e se autodenomina novo sindicalismo, como se fosse uma coisa de rompimento com o passado do sindicalismo chamado de populista, ou vinculado ao populismo. O dito conhecido, né, sindicalismo combativo, em Volta Redonda tinha um outro predicado, podia-se dizer que ele era um sindicato cidadão, porque desde o início o sindicato daqui, e que é da região, né, porque não é só Volta Redonda, ele entrava em contato com os movimentos sociais, ele era presente nos bairros, fazendo reunião com as associações de moradores, e isso foi criando, sobretudo a partir da primeira greve, que foi em 84, até desembocar em 88, uma relação muito mais estreita do que sempre houve de qualquer sindicato com a população em geral. Eu dou um exemplo, o movimento negro passou a ter uma interlocução muito forte com os sindicatos, as lideranças negras nossas que atuavam aqui na cidade. O Lula emerge ali, não é só ele, é um grupo muito grande, ele emerge ali, aquilo vira uma greve geral daquela região, né, põe a ditadura ajoelhada, né, depois tem aquela repressão muito forte sobre eles, né, mas eles não conseguem, né, fazer como fizeram em 68, com Contagem, Osasco, né, não tinha mais espaço político para a ditadura reprimir como pretendia. Mas aqui em Volta Redonda, para a gente falar, para comparar, primeiro a gente tem que mostrar como é que foi formada a classe operária em Volta Redonda. Aqui há uma identificação muito grande dos operários com a usina siderúrgica, havia, né, a usina siderúrgica. Aquela visão da CSN mãe, da família siderúrgica, isso era muito forte para as primeiras gerações de operários que aqui se instalaram. Então, não foi só construir uma siderúrgica, foi construir uma cidade para atendê-la e para fixar a força de trabalho aqui. Então, esses primeiros operários, a primeira geração, essas primeiras gerações do rural, elas vão ter até uma condição de vida superior à que eles tinham de onde eles vieram, né? Aquele homem foi amado e odiado como acontece com quem não se cala. Dizem que se vendia, dizem que vendeu a alma, dizem que colocou fogo na cidade, dizem que ele e aquela cidade são dissecados em laboratórios de doutores da história. Também dizem que plantaram uma árvore no seu caminho, que virou flor vermelha numa ilha feita de charutos, buenas vistas e revolução. Com um intenso trabalho de base, a oposição metalúrgica se destaca no interior da usina no final da década de 70. Mesmo tendo uma eleição fraudada anteriormente, em 1983 sai vitoriosa do pleito, sendo legitimamente empossada. Inicia-se então um novo ciclo no sindicalismo brasileiro a partir de Volta Redonda. E em 83 nós jogamos todas as fichas na eleição sindical. Fomos na eleição sindical. E na eleição sindical foi uma batalha política e jurídica. Dizem que volta um dia, dizem que não. Dizem, em vez de dizer, prefiro ir para a praça, sentar de costas para o monumento, que é como o banco está, que é como a cidade está. No ano seguinte, em 1984, em plena campanha salarial, a categoria metalúrgica se prepara para o enfrentamento. A primeira greve na CSN passa a ser uma possibilidade real. A greve se inicia com um elemento de qualidade política, a greve de ocupação.
Volta Redonda, no estado do Rio, os operários ocupam a Companhia Siderúrgica Nacional e entram em greve à meia-noite de hoje. É a primeira greve nos 43 anos da maior siderúrgica da América do Sul. A empresa até agora tem se mostrado intransigente e, por isso, então, nós nos preparamos para a greve. Mas se ela ceder, os trabalhadores, é claro, é quem decidirá. A greve de 84, ela já veio de um processo de mobilização interna muito grande. Existia uma expectativa muito grande da categoria, que na verdade seria a primeira greve que iria ocorrer dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN, desde então, desde a sua fundação, nunca houve nenhum movimento de paralisação. Então, espelhado nas lutas do ABC, nas greves do ABC, que teve repercussão nas nossas lutas aqui em Volta Redonda, tanto é que os dirigentes sindicais de São Paulo vieram, alguns deles, participar da nossa luta aqui em Volta Redonda, participar das assembleias, das nossas manifestações, no sentido de fortalecer ainda mais a nossa luta. E de fato fortaleceu a nossa luta. Então, quando nós fizemos a assembleia, que votou a greve, na verdade a assembleia foi feita na passagem superior, se eu não estou enganado. E já com o objetivo de ocupar emprego. Os trabalhadores sabiam que a greve iria ser de ocupação, até porque isso já estava pré-definido pela direção do sindicato e pelo comando de greve. Então, na verdade, quando o sindicato votou a greve, ele automaticamente ocupou a usina siderúrgica nacional. Ora, chegando perto da greve de 84, o que eu dizer? Houve reunião lá no Parque da Coqueria, reuniu 1.200 pessoas, 1.200 trabalhadores lá. Isso não é qualquer acontecimento. E dali, então, para frente, mesmo nós lá fora do sindicato, o pessoal fazia filas, né? Carro, esses engenheiros que entram, um chefinho que entra com o automóvel da usina, eles paravam o carro ao nosso lado, pedindo ficavam bravos, eles não queriam fazer boletim. Os trabalhadores entraram, ocuparam, e era preciso organizar a paralisação de cada setor, né? Então foi definido vários comandos, né? Vocês vão paralisar esse setor, vocês vão paralisar. Mas isso foi feito de forma muito ordeira, entendeu? Porque nós tínhamos um compromisso seguinte, naquela época, até porque o governo já estava, através da CSN, já vinha acusando os trabalhadores da CSN de querer danificar o patrimônio público, dilapidar o patrimônio público, jogar a opinião pública contra a greve. Então nós tínhamos uma preocupação muito grande de não trazer nenhum tipo de prejuízo para os equipamentos da empresa. Então toda a paralisação foi feita de forma muito organizada. Todos os setores foram paralisados de forma muito organizada, não teve nenhum tipo de problema com as chefias das áreas. Eu acho que os problemas que houveram foram problemas pontuais, né? A greve de 84 deixou duas coisas marcantes. Esse nível de organização, de união lá dentro, e a figura do Juarez. Mas já não há mais pombos e os arigós já não fazem ninhos como sonhos de aço. Eu já ouviu falar do que aconteceu em Volta Redonda no dia 9 de novembro de 1088? Não lembro. Não lembro. Movido pela SEBS, né, eu me propus a ser candidato. E veja, duas coisas importantes. Primeiro, de fato, foi o apoio das comunidades de base na minha candidatura. Segundo, eu fui eleito também por metalúrgico da CSN, que bancaram financeiramente a minha campanha, isso é importante enfatizar, bancaram mesmo, todo mês, eles se cotizavam e davam dinheiro para a minha campanha. E a partir daí, eu fui o primeiro vereador eleito pelo PT, aqui em Volta Redonda, a Benedita da Silva, no Rio, e um outro rapaz no Ceará, que não conhecia, não sei o nome. E fomos três. A Elisa foi minha suplente, Elisa Ferreira foi minha suplente, que teve uma votação boa também. Naquele momento, onde havia o quê? A minha candidatura foi uma expressão de um desejo profundo dos trabalhadores, do sindicato, da fábrica, da forja, e uma expressão
A emoção foi interessante porque a emoção foi muito fruto do medo que eu tinha de uma eleição. Eu me lembro que é terrível para mim pensar na decepção. Havia uma esperança muito grande da população, da periferia, do movimento sindical, uma esperança muito grande. Eu tinha certeza que eu não podia errar. Você pegar uma concentração de 30 mil trabalhadores e colocar num gueto, e ali, nós não precisava mobilizar os trabalhadores, eles já estavam mobilizados. Estava tudo ali dentro, não era um aqui, o outro morando a 150 quilômetros, outro morando a 10, outro morando a 20. Colocou todo mundo dentro daquele quintal CSN. E aí fica muito mais fácil quando o sindicato deseja. Os trabalhadores passaram então a ter um papel importante dentro da fábrica, porque a greve de 84 foi construída justamente porque esses grupos de trabalhadores passaram a atuar como uma espécie de comissão de fábrica dentro da usina. Você tinha vários setores dentro da empresa que começaram a se organizar independentemente da vontade da direção do sindicato. Você trabalhar com comissão de fábrica é você atingir aquilo que o patrão não quer, aquilo que o sistema não admite. É você se organizar dentro do seu local de trabalho. Isso foi o que a gente tentava fazer. Essas comissões de fábrica agora estão muito mais organizadas. Elas têm boletins próprios. Elas se comunicam com os operários das suas seções diariamente. Elas impõem ao sindicato metalúrgicos pautas, formas de ação, decisões de condução do movimento. Se vai começar a greve ou não, se vai ser feito, elas impõem ao sindicato metalúrgico. Como nós não podíamos entrar dentro da usina, a pessoa se juntou lá, foi fazendo, tinha areia nos olhos, que era a organização de base da SFU com o final do Corrapo da FEM, com o final da FEM, da SOM, entendeu? Tinha máquinas quebradas, que era dos ferroviários, da CSN, do DTR, né? Pô, eles tinham cobra coral, eles tinham várias organizações internas que o sindicato tomou pé daquelas organizações com aquela greve, que aí eles tiveram que aparecer. Nós tínhamos toda quarta-feira reuniões onde eram tiradas atas das reuniões, do que a gente fazia, o que a gente pensava. Havia discussão com relação aos turnos, a forma que os turnos estavam acontecendo. A CSN, quando ele proibiu sindicalista de entrar, diretor de sindicato, dirigente sindical de entrar na CSN e mandou uma lista, que até eu encabeçava a lista, essa lista, porque o Juarez, que nem entrou na lista, isso já é morte da lista, né? Esse que não pode entrar mesmo. Então, não podia entrar. Essas comissões é que seguraram a onda. Eles passavam no sindicato onde está o boletim para distribuir dentro da usina. Existia demanda do movimento social, né? Ali a gente trabalhava para a Associação de Moradores, para o Movimento Negro, né? Para organização de mulheres. Então, não era só simplesmente o trabalho do sindicato. O sindicato ele seria também de apoio e aparato para todo o movimento social da região. O boletim, ele ajudou muito, porque ele distribuía o boletim lá e distribuía nos bairros. A mulher, o peão, mulher do trabalhador, mulher do companheiro lá, ela lia também o boletim. Ela sabia muito bem, ela dava opinião para ele. Como é que você sabe? O boletim chegou aqui. Entendeu? O boletim chegava para ela também. Começa exatamente o meu ativismo político através da CIPA. Um instrumento de extrema importância dentro da empresa para que a pessoa, o ativista, vamos chamar assim, que era como nós éramos chamados, né? Por isso a expressão cipista, né? Juntar o cara que faz exerce o mandato da CIPA com o ativismo, nós éramos chamados cipista. No ano em que eu sou proibido de me candidatar a cipista, a fundição vota inteiramente em mim, mesmo eu não podendo mais ser candidato.
É mais ou menos como se você tivesse um candidato que tivesse seus direitos políticos cassados. E mesmo assim, as pessoas votassem no candidato, mesmo sabendo que ele não pudesse exercer, apenas para dizer para a empresa: é esse cara que eu quero aqui dentro. A fundição resolve, depois que eu saio, acabar emocionando durante a entrevista. A fundição, depois que eu saio do meu departamento, os trabalhadores resolvem eles escreverem o manifesto. Eles mesmos. Não mais eu. Era eu que escrevia, tá lá. Eles mesmos resolvem escrever o manifesto dizendo: nós queremos de volta, né, o Átila. Eles ainda citam expressamente, eles não dizem nós queremos de volta este colega de trabalho, não, nós queremos de volta o companheiro Átila. Dizem por aí que ficava no meio dos pés de laranja e abrigava canários, sabiás e outras aves além de arigós. Eu mesmo me imaginei no meio daquele auditório, entre discos, cantores e tietes. Mas vieram homens coloridos e a alegria acabou, a magia acabou, até os amassos com as namoradas nas antigas madrugadas frias acabaram. Depois vieram homens com seu livro sagrado, sua política sagrada, e levaram a alma. Hoje levam tijolos, paredes, vestígios são apagados e a fresta por onde se olha para dentro já não mostra mais nada. Não lembro. Não me lembro. Não lembro de nada. E nem na escola mesmo falaram nada, que eu sou de 77, né? Aí não lembro, não. A organização no chão da fábrica, de baixo para cima, com as comissões de fábrica, claro que sim, ainda embrionada, nós vamos tornar uma coisa mais efetiva, né, a partir da greve de 34, né, e daí em diante isso é um movimento que só cresce, mas também a organização das comunidades, dos bairros de Volta Redonda, para apoiar, para dar uma segurança para esses operários. Eu lembro também de algumas vizinhas que estavam brigando com os maridos para não deixar eles irem trabalhar. Kombi que às vezes iam pegar os maridos, né, e elas não deixavam, brigavam, falavam: não, você não vai. Elas também entraram nesse movimento. Eu achava aquilo assim muito bonito, assim, o comprometimento da família toda numa greve, entendeu? Nas greves que acontecem na CSN, a família participa da greve, né? As mulheres vão até a porta da empresa saber de seus maridos, né? Os filhos querem saber de seus pais, e a população, de modo geral, mesmo para aqueles que são estranhos, elas participam da greve, querem saber o que está acontecendo. Coisa que a gente também conseguia fazer em Volta Redonda era um trabalho nos bairros. Eu achei muito importante, né? A ponto de o carro que eu estava durante a greve de 88 ser apedrejado, porque o pessoal achava que quem estava ali naquele carro era alguém ou da CSN ou do Exército buscando um trabalhador para furar a greve. E eu tive que me apresentar para eles e pedir licença para um monte de meninos e senhoras para me entrar no bairro. Tinha criança de 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos, na rua, junto com o pai, com a mãe, e não sei o quê. Uma coisa impressionante. Não foi uma greve só dos trabalhadores, não. Foi uma greve de Volta Redonda mesmo. Volta Redonda em peso quis parar para estar junto. Um dos bairros que eu sei assim, que era muito combativo, era Casa de Pedra, Siderópolis e Volta Grande. Por quê? Só tinha peão morando ali. Então o que estava dentro da fábrica eles levavam para o bairro. O que estava dentro do bairro defeituoso eles levavam para a fábrica para discutir. A gente tinha uma cidade operária, efervescente, e assim, por que eram as mulheres que atendiam de forma mais objetiva ao apelo da luta? Não sei, eu acho que os acadêmicos podem se debruçar, estudar, porque para nós era essencial. Eu, como mulher, me senti convocada, permanentemente. Até hoje não me desconvocaram. Eu participei, apesar de ser novo ainda, né? Mas minha mãe vinha com a gente de manhã aqui, pra cá, na praça, estava todo mundo reunido aqui durante o período inteiro da greve. Mas o que aconteceu em Volta Redonda foi um movimento de base.
foi um movimento de família. Isso não aconteceu na greve do ABC, na época do Lula. Aqui foi diferente, porque aqui era movimento, você fazia movimento na igreja, você fazia movimento no bairro, você fazia movimento com as mulheres dos trabalhadores, entendeu? Os seus filhos sabiam o que você estava fazendo. Então, existia sim, existia uma coisa diferente dentro da nossa cidade. Então, foi uma greve muito importante na história de Volta Redonda, né? Porque além de organizar todos os trabalhadores da usina, mobilizou também a população. Teve o apoio dos bairros, das comunidades, das associações de moradores, da Igreja Católica, que no momento foi muito forte. São movimentos sociais fortes, movimentos sociais pesados, de peso, de que enfrentam. Então essa junção, movimentos sociais, movimentos populares, junto com o movimento sindical, não poderia ter dado em outra coisa. Jamais poderia. Não era só a igreja. Todas as pessoas foram para a rua. Do mesmo jeito que reuniram para abraçar a CSN, naquele dia, não sei como que a notícia espalhou, foi tão incrível, todas as esquinas tinham pessoas. Né? Quando o exército vinha em cima de nós, eles enfrentavam. Você acha que essa manifestação, até em certo ponto espontânea, por parte da população de Volta Redonda, quando da invasão do exército, você acha que isso se traduzia num sentimento de a CSN é nossa? Sim, eu não acho, eu tenho certeza. Porque a CSN é nossa. Eu tenho uma amiga que até hoje ela fala que a CSN é dela, da família dela, o pai dela ajudou a construir aquilo. Então, é esse sentimento mesmo de posse, é nossa. Ela teria que ser nossa ainda, né? Não teria passado pelo processo de privatização. É muito claro isso na época e na cabeça das pessoas. Tinha muita base, né? O movimento era de base, eram as bases dos bairros junto com o sindicato. E isso era muito forte. Eu sei que quando eu olhava para o lado, ombro a ombro, eram milhares assim, de companheiros. Mas também tinha os meus companheiros, né? E era difícil, porque a gente estava se movimentando como classe, como vítimas do sistema que nos atingia frontalmente. Então a gente não estava ali com a nossa identidade de gênero, nós estávamos ali com a nossa identidade de vítima de um sistema perverso. E nos mobilizávamos assim, nos enxergávamos assim, e às vezes a gente tinha que se superar, né? Porque muitas coisas às vezes tinha que levar os filhos junto. Eu sempre levava os filhos. Eu estava de barriga de uma outra menina, ia com tudo, dormia na mesa. Minha filha com 3 anos, ela cantava música de greve geral, de fora Sarney, entendeu? Então assim, nós íamos com a família toda. Isso talvez seja peculiar da mulher, mas não era isso que estava sendo motivador da mulher. Nesse movimento de organização em bairros, a relação com a Igreja Católica é muito intensa, porque o Dom Valdir Calheiros, ele chega em Volta Redonda em 66, né? Ele aceita o desafio de vir para cá em 66 e já vem uma postura combativa. E a partir de 68, com a guinada de parte da Igreja Católica para a teologia da libertação, né, com a opção preferencial pelos pobres, ele assume essa tarefa aqui e ele vai se envolver não só com a reorganização, a rearticulação dos sindicatos metalúrgicos, né, que tinha sofrido intervenção, né, 3 intervenções já, e vai ajudar na tentativa de mudar os outros sindicatos, vai sofrer a 4ª intervenção, mas também na organização dos bairros da cidade. A comunidade eclesiástica de base era uma expressão muito concreta dessa opção que a igreja fez pelos pobres. Ir para o encontro, para a periferia, ir ao encontro daqueles que estavam se organizando para defender os seus direitos. Esta comunidades eclesiais de base era primeiro dar a voz ao próprio pobre. Antes a gente só falava e ele obedecia. Não era falar para os pobres, não era fazer para os pobres. Tornasse uma igreja que fizesse pelo menos com os pobres e que eles tomassem consciência para poder haver sua transformação. Em determinados momentos,
povo, igreja, sindicato e trabalhadores era um bloco só. A igreja comprometida com o operariado, uma igreja comprometida com os pobres, foi o grande valor, o grande aprendizado que nós tivemos nessa diocese do Dom Valdir. Essa cultura de toda a cidade se movimentar com uma classe em movimento para empurrar para trás o agressor. No caso, o agressor era toda a política econômica simbolizada ali nos administradores do CSN. E a igreja? A igreja sempre foi fundamental nisso, durante esse período. Porque nós tínhamos uma doutrina na igreja que era a teologia da libertação. A teologia da libertação animava as comunidades eclesiais de base, a construção e a ação das pastorais sociais, a se integrarem na luta de transformação cotidianamente. Mas os movimentos sociais, a peãozada, a família dos peões, tinham o sindicato como uma referência. Eu me lembro muito bem que no dia 9 de novembro de 1988, eu passei em Volta Redonda, voltando de um encontro nacional de jovens trabalhadores organizados pela Juventude Operária Cristã e retornando para Recife, porque eu sou pernambucana. E o ônibus deveria passar aqui dentro da cidade, na rodoviária, e foi desviado porque tinha acontecido o assassinato dos trabalhadores da CSN, dentro da CSN. Então, aquilo foi muito forte para mim, porque eu jamais imaginaria que depois de tantos anos eu viria morar em Volta Redonda. Mas essa marca, esse registro ficou na minha memória, né? Por que 3 trabalhadores tinham sido assassinados dentro da Companhia Siderúrgica Nacional? E ninguém dentro do ônibus estava entendendo nada, porque tinha muitos militares na rua naquele momento. Só pediram para o ônibus desviar, orientaram que passageiro nenhum podia descer e fomos embora. Depois disso, a gente ficou sabendo, quando eu cheguei em Recife, na minha casa, eu fiquei sabendo, através da televisão, que tinha tido esse incidente, na verdade, tinha tido essas mortes dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. E aí a gente conseguiu depois compreender por que eles tinham sido assassinados, porque a gente fez uma grande articulação em nível nacional na JOC, para entender o que tinha acontecido e pensar uma carta em repúdio a essa situação de violência contra os trabalhadores aqui na cidade de Volta Redonda. Ferro e farinha, barriga vazia, soldado, tenente, capitão que mata peão. Turno de 8, tô morto dentro da usina. Mais valia, Sarney, Collor, privataria. Lá se foi, se apagou, era do povo e se cercou. Um dos episódios que mais marcou a minha trajetória foi a greve dos metalúrgicos da CSN em 1988. Mas também participei da luta travada pela elaboração da chamada Constituição Cidadã. Foi uma luta entre capital e trabalho, conservadores e progressistas, democratas e aqueles que tinham ainda um ranço do autoritarismo. Eu apresentei, junto com alguns deputados de origem sindicalista, temas relacionados à redução aos direitos dos trabalhadores que ainda constam na Constituição, apesar do ataque atual com a reforma trabalhista que foi aprovada. E me lembro muito bem, na discussão, quando apresentamos a jornada de 6 horas para turno ininterrupto de revezamentos, nos debates, nas subcomissões, na subcomissão, na Comissão da Ordem Social e no plenário, nos debates nós tivemos representantes do setor privado que na mesa de negociação chegou a bater na mesa e dizer que ia parar a Constituinte se o turno de 6 horas fosse aprovado. Então aprovamos esse artigo da jornada de 6 horas para turno ininterrupto de revezamentos, apesar da pressão do grande capital. Foi uma conquista dos trabalhadores. A Constituição Cidadã foi promulgada em outubro de 1988. E a greve dos metalúrgicos da CSN, ela ocorre em novembro. Ela explode em novembro de 88, ou seja, um pouco mais de um mês. Eu diria que foi um dos grandes
testes, talvez o primeiro grande teste da sociedade, dos trabalhadores, pelo cumprimento daquilo que os constituintes aprovaram em outubro. A entrada da imprensa está vetada em quase todas as dependências da siderúrgica. Vários grevistas já foram presos. Neste momento, ainda é tensa a situação em Volta Redonda, onde milhares de trabalhadores permanecem dentro da usina, cercados por agentes federais, soldados do Exército e soldados da PM. Então nós começamos a fazer reunião aqui e ali. Tinha hora que a gente não tinha mais como dar conta das reuniões. Tanta gente que participava, principalmente os trabalhadores da FEM, que eram a linha de frente de todos os movimentos grevistas da CSN. Então, quando houve a greve de 88, os trabalhadores já estavam preparados para poder fazer a paralisação. Era só o sindicato votar a greve, ocupar a empresa, porque os trabalhadores já estavam decididos a fazer a greve. A greve, a gente parou a CSN, isso em 88. Eu estava no Rio. Quando eu cheguei em Volta Redonda, que eu cheguei na vila, era um campo de guerra. Era uma coisa assombrosa o que eles estavam fazendo. Porque tinha vindo o batalhão do Rio, batalhão de Barra Mansa, né? E de Petrópolis, que eram 3 batalhões aqui, com aquele fumaça por tudo que é lado, um monte de vidro quebrado, estudantes, né? Assim, no chão, com os militares com um fuzil apontado para eles, enfim, uma coisa que ninguém esperava, eu acho. O Exército já tinha estado em outras greves, mas essa truculência ninguém esperava. Só que quando eu vi o Exército, eu vi os sinalizadores correndo pro alto e imaginava que era tudo racha. Aí eu comecei a correr e uma galera começou a jogar pedra, né? Os caras estavam dando tudo pronto, eu comecei a jogar pedra. Só que eu estava do meu lado, eu vi que o poste bateu no negócio do poste e arrancou um pedaço do poste. Aí eu falei para o senhor, eu falei, gente, isso não é barra de borracha. Aí nós entramos, eu fui na direção onde eu trabalhava para o centro de pesquisa, era atrás do Hospital Central. Quando eu entrei naquele dia, vi 3 camaradas no chão, tem até uma foto que é histórica, então os 3 debruçados no chão. Interessante porque o próprio Exército começou a quebrar o vidro de todo mundo, chegaram a quebrar o vidro do carro. Estava tão confuso que a gente jogava pedra para um lado e não era só o Exército, era o Exército, a polícia. Então, aquilo foi cercando a gente. Aí nós voltamos, eu voltei e fui para o rústico. Aí eu subi o rústico, muito gás de pimenta, muita coisa, e saímos e eu vi o pessoal. Eu vi umas 3 pessoas do meu lado com tiros. Um foi um rapaz, moreno, com um tiro na perna. E aquilo eu fiquei parado. Eu saí, subi aqui no outro da centro de pesquisa, fui sair no rústico e lá também já tinha o pessoal do Exército. Sim, lembro. Eu era criança ainda, né? Tinha 13 anos, estava na escola e a diretora foi na sala falando pra gente ir embora, tá? Tinha acabado as aulas, que a gente não se dispersasse, não brincasse, fosse direto para casa, que o Exército tinha invadido Volta Redonda, ia fechar tudo, quem ficasse na rua ia ser preso. Então a gente foi para casa, eu fui, óbvio, peguei o ônibus, fui para casa assustado e falei com a minha mãe isso. Minha mãe, não, fica tranquilo, né? Vamos rezar porque teu pai tá na CSN, ele está lá detido, não pode sair, ninguém pode entrar, então vamos rezar para que dê tudo certo e que não aconteça nada de grave. Ainda é tensa a situação em Volta Redonda, no estado do Rio. 3 metalúrgicos morreram ontem à noite durante choques com soldados do Exército e da Polícia Militar.
tropa agiu em legítima defesa. Mesmo fora da usina? Mesmo fora da usina, porque recebeu tiros. Não morreu nenhum. Com tiro nenhum? Nenhum soldado ferido? Tem vários soldados feridos, não de tiro. Soldados feridos foram pedras, vergalhões e bombas incendiárias. Coquetel Molotov. A greve de 88, o efetivo militar deslocado para a greve, tanques de guerra cultural, muitos tanques de guerra, tropas fortemente armadas, metralhadoras, fuzis, digno de uma ação de guerra, planejada, a cidade de porta saiu da cidade, uma coisa desproporcional até pelo tamanho da cidade de Volta Redonda, cidade pequena. Quando o exército entrou, então aí foi uma alarme que a gente viu, a gente estava na frente da passagem superior, aí uma assembleia, e a assembleia foi praticamente desmontada, porque o batalhão estava a 300 metros por aí e deram a ordem de avançar. Essa truculência, só fortaleceu esse laço que já existia. Mesmo quem não concordava com a greve, que dizia, esse povo é radical, eles se sentiram ofendidos com essa truculência na cidade. A atitude do Exército foi de restabelecimento da ordem. Foi a ordem recebida do escalão superior. E a violência? A violência foi realmente considerável por parte dos grevistas. A tropa federal foi agredida.